Neste dia 8 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um pacote de ações para garantir o direito das mulheres em diversos âmbitos, como educação, saúde, economia e cultura. Celebrando o dia 8 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da ministra da Mulher Cida Gonçalves, anunciou diversas medidas que beneficiam o público feminino. O destaque do dia foi a assinatura do projeto de igualdade salarial entre gêneros. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar. Mas, para isso, a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho. Cida Gonçalves falou sobre o lançamento do pacote de ações. O que vocês veem aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a saúde integral das mulheres e a sua permanência com os direitos garantidos em todos os espaços. A ministra ainda citou outras medidas que foram lançadas em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Por isso, o Ministério das Mulheres retoma o programa Mulher Viver Sem Violência, que terá como eixos a implementação das Casas da Mulher Brasileira, a reestruturação do Ligue 180, o enfrentamento ao feminicídio e à violência sexual, o fortalecimento das unidades móveis de atendimento, uma demanda da Marcha das Margaridas em 2011, a promoção de ações educativas e campanhas de prevenção à violência contra as mulheres. Entre as ações do governo federal, um decreto prevê cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência em contratações públicas. Adicionalmente, o 14 de março vai ser transformado no Dia Nacional Marielle Franco, data com foco no enfrentamento à violência política de gênero e de raça. Também está previsto a ampliação de conceitos de assédio sexual e moral no trabalho, decreto que trata da dignidade menstrual, lançamento de um programa de equidade de gênero e raça entre os servidores do SUS. Já na área de educação, vão ser retomadas obras de 1.189 creches que estavam com o andamento paralisado, além de vagas em cursos e programas de educação profissional e tecnológica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, um decreto para a inclusão, permanência e ascensão de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação também foi assinado. No campo econômico, foi lançado um edital de assistência técnica rural para mulheres no campo. Mas, apesar do conjunto de medidas, Lula afirmou que a equidade entre os gêneros ainda está distante. A igualdade de gênero não virá da noite para o dia, mas precisamos acelerar esse processo. Se dependesse deste governo, a desigualdade acabaria hoje mesmo por um simples decreto do presidente. Mas é preciso mudar políticas, mentalidades e todo um sistema construído para perpetuar privilégios dos homens. E isso, minhas amigas, vocês sabem, só é possível com muita, mas muita luta nesse país. Estamos em 2023 e muitas pessoas ainda acreditam que o feminismo é a luta da superioridade da mulher em relação ao homem. Não é isso. É um movimento social e político que luta pela igualdade de gênero.
Pedro Bonenberg já está aqui comigo novamente. Pedro, as mulheres já conquistaram muitos direitos no Brasil, mas ainda lutam contra discriminações e preconceitos herdados de uma estrutura econômica, social e política desigual. Por isso, as medidas anunciadas hoje chegam para reforçar essa importância. Não tenha dúvidas, viu, Sulamita? Boa noite para você mais uma vez, para todo mundo que nos acompanha na TV Diversa. Olha, esse pacote de medidas, a gente tem que acompanhar a implementação dessas ações, obviamente, mas é uma luz para um mundo, para um Brasil em especial, que ainda é muito desigual em vários âmbitos, inclusive no âmbito de gênero, onde as mulheres enfrentam muitos obstáculos a mais que homens em vários aspectos, inclusive no mercado de trabalho. E uma das principais medidas anunciadas hoje visa combater ações desse tipo. Estamos falando sobre a equiparação salarial, a igualdade de salários para homens e mulheres que cumprem ou exercem as mesmas funções. Na realidade, a lei brasileira já determina isso atualmente. No entanto, a gente tem pouca fiscalização sobre isso, poucas punições em relação a essa questão. O que essa nova proposta anunciada por Lula hoje pretende mudar é basicamente duas questões. Empresas com mais de 20 funcionários vão ter que publicar relatórios mostrando quais são os salários entre homens e mulheres. Essa equiparação tem que ser provada então para o governo, isso vai ser fiscalizado, e aquelas que descumprirem essa medida vão ter uma punição mais efetiva, uma punição de multa, inclusive financeira, para as empresas, que vão pagar até 5 salários do maior salário da empresa. Então, se o maior salário for 100 mil reais, num exemplo, essa empresa pagará 500 mil reais de multa ao governo por descumprir esse tipo de ação em relação à equiparação salarial de homens e mulheres. Multa, é claro, que pode ser agravada em caso de reincidência, e tudo isso vai ser discutido ainda nesses projetos de lei que estão sendo encaminhados. Algumas medidas a gente reforça, são um decreto, então já depois da assinatura de Lula tem força de lei, passam a valer. Outras têm que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, antes de entrarem em vigor. Outra ação muito importante anunciada hoje em relação à dignidade menstrual. Muitas mulheres, e não só mulheres também nesse projeto, que cita também, por exemplo, homens transgênero, cita também pessoas não binárias que precisam de acessórios para o período menstrual. Essas pessoas, de acordo com o projeto, 8 milhões de brasileiros, que são pessoas que não têm condições necessárias para comprar itens como absorventes, enfim, e outros apetrechos, outros equipamentos que podem ajudar nesse período menstrual essas pessoas. Então, esse projeto visa a distribuição desses itens para essas pessoas. Esse projeto, vale ressaltar que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente agora Jair Bolsonaro, e depois o veto foi derrubado no Senado. Então ele já está valendo. O que vai mudar é que agora o Ministério da Saúde vai passar a administrar de uma forma mais eficiente. Isso volta para o governo federal, em vez de serem as prefeituras a fazerem essa distribuição. Outra pauta importante em relação à segurança: a gente sabe que feminicídio, assédio sexual e outros tipos de crimes de violência contra as mulheres ainda são muito frequentes no país. Então essa pauta prevê a construção aí de 40 casas de apoio às mulheres no Brasil, e também de combate a assédio sexual. Além disso, outra pauta importante é o Dia Nacional Marielle Franco, para propor medidas em relação à violência contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra as mulheres na política também, vale se dizer e destacar isso aqui. Então, um pacote de medidas bastante extenso, Sulamita, e que a gente espera que ajude a combater essas desigualdades de gênero em vários âmbitos. Também falamos sobre âmbitos do esporte, da cultura, e isso precisa ser reforçado, e que essas medidas anunciadas hoje não fiquem só no anúncio, no palanque. A gente espera que elas saiam também para o mundo real, para beneficiar as mulheres reais que enfrentam desafios muito grandes no nosso Brasil. Sulamita. Com certeza, Pedro, medidas essas super importantes para a população feminina, também para a população como um todo, né, Pedro? Muito obrigada pela contribuição. Daqui a pouco a gente volta a se falar.